Bem-vindos a mais um Papo do Alto. Uma palavra que esperamos que venha do trono de Deus ao seu coração. Uma palavra de edificação para a sua vida. A Bíblia nos fala que Abraão, de certa feita, olhou e viu ao longe aqueles que caminhavam pelo deserto. Aproximando-se dele, lhes disse: "Entrai em minha tenda." Eles entraram na tenda de Abraão e eis que era o próprio Deus e os anjos. Assentou-se Deus na tenda de Abraão, tendo os anjos à sua direita e à sua esquerda. E quando Deus se assenta na tenda de Abraão, tendo anjos à sua direita e à sua esquerda, a tenda de Abraão deixa de ser propriamente a tenda e passa a se tornar os céus. Porque lá o Senhor está entronizado. Lá o Senhor está assentado. Lá Abraão está servindo ao Senhor. Foi então que Deus disse: "Daqui a um ano eu voltarei, e Sara terá nas mãos um filho." Ora, a Bíblia diz que Abraão estava amortecido e que Sara já não tinha os costumes das mulheres. Essa palavra costume também pode ser traduzida como os incômodos da mulher. Abraão e Sara já eram de idade avançada, ele com 100 anos e Sara com 90. E no momento que não mais poderiam gerar filhos, Deus lhes promete dizendo: "Daqui a um ano eu voltarei, e Sara terá nas mãos o seu filho." Ora, Abraão, diante do Senhor, coloca o seu rosto no chão e ri. Ri de alegria, ri de fé. Sara, que ouvia tudo, ri também, mas ri da situação estranha, dizendo ela: "Como eu agora irei me alegrar de novo, irei ter um filho, sendo Sara com tanta idade e o meu senhor Abraão também com tanta idade?" Interessante que Deus pergunta a Abraão: "Por que Sara ri?" Ora, Sara ri pela loucura. Não pergunta a Abraão por que Abraão ri. Porque Abraão ri por fé. E Sara ri por dúvidas. Por não crer. Abraão crê e por isso ri. Sara não crê e por isso também ri. As pessoas podem rir e por motivos diferentes sobre o mesmo fato. E lá naquele momento, que Deus pergunta a Abraão, a coisa me parece até óbvia. Sara já não podia gerar filhos e Abraão também não, porque era amortecido. E eu não preciso explicar o que é amortecido. Então, Abraão, como um macho de respeito, digamos assim, com todo respeito à pessoa do pai na fé, Abraão diz algo interessantíssimo, diz: "Eu não tenho a menor ideia." E Deus não expõe as debilidades de Abraão. E aceita a sua resposta, mas diz a Sara, que lhe diz: "Não ri." Disse: "Mas que riste, de fato, você ri." Sabe, Abraão e Sara riram por motivos diferentes, mas riram porque nem nas ideias mais loucas que poderiam ter, poderiam imaginar que Deus cumpriria sua promessa de uma maneira tão extraordinária e tão louca como esta. Deus fará coisas surpreendentes em nossas vidas. Mas eu quero chamar a atenção para a questão de Sara, que diz que ela não tinha mais os costumes das mulheres. Isto se refere às regras que a mulher tem. E por isto
A tradução pode ser os incômodos. Sabe, incômodos na vida são coisas cíclicas. Incômodos vêm, incômodos vão. Mas os incômodos não são nenhum castigo. Os incômodos não são nenhum tipo de doença ou debilidade. Os incômodos, de fato, são a lembrança da nossa fertilidade. Quando sofremos incômodos, somos lembrados que também nós somos férteis e que Deus há de criar em nós vida, de nos abençoar. Tantos falam de estar, entre aspas, grávidos de algo, grávidos da fé, gerado algo em sua vida. Por vezes, os incômodos precedem, assim como as dores determinam a hora do nascimento. Há dores que são dores de castigo, sim. Há dores que são dores de indisposições, mas há dores que são dores até para a morte. Mas há dores que precedem vida. Saiba disso. Abraão, naquele dia que recebeu Deus em sua casa, teve todas as promessas e a maior promessa, que era de ter um filho com Sara, cumprida em sua vida. Assim, se nós também em nossas casas recebermos ao Senhor também as promessas, até aquelas já muito antigas, como no caso de Abraão, 25 anos tardaram em se cumprir a promessa. Mas ela se cumpriu. Promessas que talvez você tenha até esquecido. Promessas que talvez você já perdeu a esperança de que elas se realizem. Mas quando Deus entra em sua vida, quando Deus entra na sua casa, quando Deus se assenta na sua casa, cercado por anjos, sua casa se torna o céu. E as promessas de Deus se realizam. Uma coisa antecedeu a esta promessa, a esta, melhor dizendo, realização da promessa. Foi que o sobrinho de Abraão finalmente se separou de Abraão. Naquele dia que eles se separaram, foi o sobrinho de Abraão que escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, que eram vales férteis, para ali ficar. E Abraão foi para o lugar menos fértil, talvez até desértico. Mas saiba do seguinte: vale mais estar com Deus no deserto do que sem Deus nos lugares férteis. Pois Abraão prosperou, Abraão cresceu, Abraão foi abençoado no deserto. E já sabemos como termina a história do sobrinho de Abraão, que não é uma história tão bela, tão agradável. Sabe, Ló significa véu. E quando Ló se foi, o véu foi tirado. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ser desvendados para poder enxergarmos bem e, enxergando bem, obtermos a promessa. Há pessoas que Deus afasta da nossa vida para que a promessa finalmente chegue à nossa vida. Não devemos olhá-las com uma má visão. Abraão continuou amando o seu sobrinho. Mas, de certa maneira, me parece que o sobrinho teve que ser afastado de Abraão. Há pessoas que Deus afastará de nossas vidas
para poder abençoar ainda mais as nossas vidas. Por isto, entenda que a mão de Deus está a cuidar de você. Saiba do seguinte: todas as coisas, conjuntamente, cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Eu não digo que nós temos que expulsar. Veja o que Abraão disse a Ló quando eles se afastaram: não haja contenda entre nós, porque somos parentes chegados. Esse espírito de não haver contendas, de não haver inimizade, de não haver briga, é o espírito que deve habitar num homem de Deus. Abraão era homem assim. Era um intercessor, era um adorador. Quando Deus, saindo da tenda de Abraão, disse: acaso eu farei alguma coisa sem antes revelar a meu amigo Abraão? E então o Senhor lhe diz o que fará a Sodoma, a Gomorra. E Abraão, que ouve tudo isso, age de uma maneira interessantíssima. Diz: Senhor, e se houver 50 justos? E assim foi Abraão até 10 justos. Tu pouparás estas cidades? Deus disse: eu pouparei, por amor aos 10 justos. Esse é um dos motivos pelos quais Abraão é o pai da fé. Não diminuindo em nada o grande herói da fé que foi Noé, ao ouvir sobre o juízo, não está registrado, pelo menos não é registrado, que Noé tenha intercedido, embora tenha pregado como pregador de justiça. Não está registrado que intercedeu, mas Abraão, ouvindo o juízo, imediatamente se põe a interceder por aquele povo. Interessante que Deus salva a Ló e sua família. Porque, meus irmãos, me chama a atenção que Abraão não pede assim: salva o meu sobrinho, mas diz: salva a cidade. Porque quando você ora para Deus salvar uma cidade, os primeiros que Deus salva são a sua família. Porque creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Aqui é o pastor Aloísio, esperando que essa palavra possa ter servido de edificação em sua vida. Que Deus o abençoe. E até uma próxima vez, até a um próximo Papo do Alto. Amém.